Tenille estava frustrada. Nesse dia eu falei, Senhor, por que comigo? Por que eu tô passando por isso? Tem tantas mulheres que abandonam os filhos e geram. Eu quero ser mãe, por que tá acontecendo isso comigo? Entregou tudo nas mãos de Deus. Mas se for só para eu ser mãe nesses 2 meses, eu aceito. Não tem problema. Tô entregando meu filho nas suas mãos, porque eu cansei de ver ele sofrer, tá sofrendo muito. E aprendeu uma grande lição. Porque eu queria uma coisa, mas eu queria para agora. Eu não queria para depois, eu queria no meu momento, não era no momento de Deus. O Identidade está começando. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo, obrigado porque também você nos deixa aí, né, nos dá licença para entrarmos na sua casa e a gente chega com lindas histórias emocionantes, histórias que realmente aquecem o nosso coração porque mostram o cuidado, a proteção, o amor desse Deus a quem a gente ama e a quem a gente serve. A família da minha convidada de hoje experimentou vários milagres e você pode experimentar algo parecido por meio do DVD Santuário Caminho de Deus. Conhece esse DVD? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Já mostrei algumas vezes aqui no programa, inclusive, né? Com esse DVD, você pode experimentar extremadamente abençoado a entender o papel de Jesus Cristo em um santuário celestial lá nos céus. E como esse trabalho de Jesus impacta diretamente a minha e a sua vida. O DVD Santuário foi gravado em Israel com o pastor Arilton Oliveira e nesse tempo de pandemia, né, que a gente nem pode sair de casa direito, você vai poder viajar até os lugares onde Cristo pisou, sem sair da sua casa. E vai aprender muito com a Bíblia, sendo explicada pelo pastor e apresentador Arilton Oliveira. Você pode ligar no horário comercial para pedir o seu, tá? 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Ou você pode mandar uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 12 982440077. 12 982440077. Você vai fazer um cadastro rápido, diz que viu o DVD aqui no Identidade e logo ele está chegando aí na sua casa de presente para você, tá bom? E nessa noite você vai conhecer a história da Tenille Macedo. A Tenille sempre sonhou em ser mãe. Foram muitas tentativas no começo do casamento para enfim descobrir que ela e o esposo só tinham 2% de chance de engravidarem de forma natural. Os cultos e orações eram seu conforto ao longo do tempo, mas o desejo da maternidade continuava forte em seu coração. Foi então que ela e o esposo decidiram procurar ajuda especializada e antes mesmo de começar o tratamento, ela estava grávida. João Roberto nasceu prematuro e teve muitas dificuldades de saúde. Inclusive foi desenganado pelos médicos. Mas Tenille entregou o filho nas mãos de Deus e teve fé suficiente para pedir que fosse feita a vontade dele. Deus fez um milagre e João Roberto não teve sequelas, como os médicos previam que teria. Mas a história dessa família não termina aqui. Você precisa ficar ligado aqui comigo, porque no próximo bloco Tenille vem contar mais milagres que Deus realizou na família dela. São 30 segundos e já voltamos para contar essa história de fé, oração e confiança em Deus. Não saia daí. Já de volta aqui o Identidade, a Tenille já está aqui comigo conectada. Oi, Tenille, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Tenille, na história que você mandou pra gente aqui por e-mail, né, contando a sua grande superação, você diz o seguinte, né, que se alguém ali, enquanto você tinha mais ou menos uns 15 anos, te perguntasse o que você queria ser quando crescesse, sem titubear, a tua resposta era: quero ser mãe, quero ser dona de casa. Por que isso? Exatamente. Que inspiração você tinha? Quem te levou a ter esse sonho? Era um desejo forte de ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, então eu amava criança, amo criança. Trabalhando com criança, eu sempre quis ser mãe. Na igreja eu sempre trabalhei com crianças na escola sabatina, então esse era o meu desejo, ser mãe. E aí você estudou, né, se formou em nutrição, se casou, mas esse desejo sempre permaneceu. Sempre o sonho principal era ser mãe. Era ser mãe. Eu avisei na época o meu namorado, né, que ia ser marido. Falei, olha, eu quero ser mãe.
Se não for o seu caso, não quiser ser pai, então a fila vai ter que andar. Ai, porque não ia dar certo, né? Uma pessoa Aham. querendo ser mãe e o outro não querer constituir uma família. Bom, quando vocês casaram, vocês decidiram, né, que teriam o filho, mas a gravidez não vinha. Por quanto tempo vocês tentaram e a gravidez não vinha e qual era o sentimento? Foram 6 anos tentando e era um sentimento, eu me sentia fracassada, porque, né, a mulher gera filhos e por que eu não, por que comigo isso não ia acontecer? Questionei muito a Deus, mas fui buscar os tratamentos também, né? Eu sabia que eu tinha problema sabia que a infertilidade vinha de mim. Ah, você já sabia. Então vocês estavam tentando, mas sabiam que existia uma dificuldade. Agora, em Eu, 2000 e... foram, Ah, foram 3 anos sem saber, aí eu busquei exames e descobri que o problema era comigo. aí em 2013 veio um diagnóstico de que você e seu marido, vocês tinham menos de 2% de chance de terem uma gravidez de forma natural. 2% é muito pouco, né? É É quase impossível. quase impossível. Como foi receber esse diagnóstico? Eu fiquei extremamente arrasada. Nesse dia eu briguei com Deus. Nesse dia eu falei, Senhor, por que comigo? Por que eu tô passando por isso? Tem tantas mulheres que abandonam os filhos e geram. Eu quero ser mãe, por que tá acontecendo isso comigo? Fiquei muito brava, chorei muito nesse dia. Eu imagino. O tempo foi passando, realmente nada foi acontecendo, vocês foram visitando outros médicos, não ouviam um diagnóstico nada diferente do que já tinham ouvido antes, mas eu imagino que você estava ali ainda numa luta, né? Em 2016, você estava numa programação numa igreja adventista e aí você ouviu uma mensagem falando sobre mulheres inférteis da Bíblia. Como foi para você ouvir essa mensagem? Na realidade, foi assim, eu já tinha questionado a Deus e pedi para que Ele me desse uma resposta, né? E a resposta veio. Eu entendi que era para mim e que eu precisava esperar, que seria no tempo dele, não no meu, né? Eu queria para agora. E para Deus não é agora, a gente tem que esperar o tempo dele. Bom, as pessoas, né, sabiam do que estava acontecendo, inclusive a comunidade que você estava frequentando da igreja, e as pessoas começaram a se unir em oração. Mas me fala como foi esse momento, porque você não aceitou aqueles 2% como sendo uma impossibilidade, né? Você ainda acreditava no milagre. E eu entendo que quando existe isso, um casal que está casado há muito tempo, não tem filhos, também existe uma cobrança, né, da sociedade. E aí, quando vem os herdeiros, por que não está querendo a bênção de ter uma criança em casa? Como foi esse processo de espera e como foi lidar com a pressão de você mesma em realizar o sonho de ser mãe e a pressão externa também? Tinha algumas vezes que eu falava a verdade, olha, não posso ter filho, a gente está buscando tratamento, mas tinha outras vezes que eu não estava com um psicológico bom. Então eu falava assim, não é hora ainda, estou trabalhando, mais para frente. Então tinha vezes que eu falava que sim, que eu não podia ter filho e outras vezes eu mudava o assunto. Então já fica a dica para o pessoal aí da sociedade brasileira de plantão, cada um sabe seu ritmo, cada um sabe seu tempo, ninguém está precisando dessa cobrança não, né? É muito difícil porque todo mundo sabia que eu gostava de criança. E eu sempre falei que eu queria ser mãe. E como assim, agora casada, já fazia tempo e nada de filho? Sim. A sociedade cobra muito. Agora, Tenille, você e seu esposo foram visitar um médico especialista em reprodução humana, né? Reprodução assistida. E aí ele disse que uma chance que talvez vocês teriam seria a reprodução in vitro. Que mesmo assim as chances seriam pequenas, não inclusive pelo seu caso de saúde, mas é que uma fertilização in vitro ainda é muito pequena a incidência de sucesso, né?
Mas que ele falou uma frase que foi muito interessante, que vocês deveriam fazer a parte de vocês, ele como médico faria a dele e Deus faria uma parte. Isso falou num lugar muito forte aí no teu coração, né? Muito, tocou. Eu falei, não, vai dar certo. Ali eu já tinha certeza que daria certo, mas eu achava que ainda seria através da fertilização. Mas e aí, o coração se encheu de esperança? Você ficou com medo de ter esperança de dar certo, mas cair ali, né, naquele número de doenças não, número de fertilizações que dão errado, porque é um misto muito grande de sentimento, né? A gente está falando com um sonho de uma menina que desde criança queria ser mãe e estava lidando com uma impossibilidade. Foi muito difícil, porque tem inúmeros exames a ser feitos antes, para ir, então, a gente fazer a fertilização realmente. Então, a gente começou a fazer os exames e nesses exames a gente via que a possibilidade de dar certo estava diminuindo, porque a infertilidade que eu tenho é grande. A cada etapa ficava mais difícil de imaginar que daria certo. Uhum. E como lida com a ansiedade para continuar vivendo enquanto espera para ver se a fertilização vai dar certo? Porque são alguns meses, né, de processo. Eu me fechei, eu fiquei em casa, eu fiquei mais apegada a Deus, eu me voltei para o que eu queria. Então, se eu precisava mudar a minha vida, eu precisava mudar a alimentação, eu precisava mudar muita coisa para que desse certo. Então, foi o que eu fiz. Nesse tempo, eu voltei para mim e Deus. Ficamos eu e Deus. Algumas pessoas até falavam, você está se isolando. Eu falei, não, eu estou me conectando com Deus, eu estou mostrando a Deus que eu realmente quero, e se for da vontade dele, vai dar certo. E foi positiva, buscando fazer o máximo que você podia, assim como o médico estava fazendo, e você pedindo para que Deus não se esquecesse de fazer a parte dele também. O que não significava que não estava doendo, doía muito dentro de mim, porque, né, já estava passando tempo, eu já estava ficando mais velha, não dava certo, eu já imaginava com a idade é mais difícil, então estava só colaborando para não dar certo. Bom, e você que de repente está ouvindo essa história aqui, essa nossa conversa com a Tenille, será que o resultado da história é ela se tornou mãe e está aqui para contar essa história de superação? Ou será que ela está aqui para contar como ela lida com esse sonho que acabou sendo frustrado? Intervalo, a gente volta já contando o final dessa história. Não saia daí. Já de volta aqui, eu estou recebendo a Tenille, que mandou a história dela por e-mail. Inclusive, eu quero ouvir a sua história também. Você tem uma história de superação, tem uma história de encontro com Deus? Manda aqui pra gente, ó, identidadegeral@novotempo.com. identidadegeral@novotempo.com. Tenille, me conta, esse final de tratamento, que tudo parecia que não ia dar certo, você recebeu lá o seu exame de gravidez escrito positivo ou negativo? Positivo. E foi incrível, porque a gente não precisou da fertilização. Eu liguei para o meu médico e falei para ele, eu tô grávida. Ele falou assim, vem para o meu consultório agora, né? Que ele falou, era numa quinta-feira, ele falou, amanhã você tem que estar aqui, para a gente ver direitinho e ver como vai seguir essa gravidez. E, na verdade, ele não acreditava que era positivo. Nem eu, assim, confiava 100%. E quando eu cheguei lá, ele fez o exame, eu já estava quase de 8 semanas, e ele não chegou a olhar os últimos exames. A gente viu que era positivo, o bebê estava ok, e estava tudo certinho, mas a gravidez era de alto risco absurdo. E a partir desse dia, eu fiquei de repouso absoluto. Você ficou de repouso por 33 semanas, é isso? 33 semanas. É muito tempo de repouso, hein? Mas o desejo era maior, então... Claro. Pessoas que estavam comigo, que estavam próximas, a minha mãe ia na minha casa, arrumar a minha casa para eu não fazer nada. Então, eu tive muita, muita, muita ajuda para que não acontecesse nada com o bebê. Bom, e aí nasceu o João Roberto, depois de todo esse esforço.
Aí vocês receberam alta, depois de 45 dias em casa, vocês tiveram que voltar para o hospital. Ele começou a ter febre bastante alta e aí foi muito difícil conseguir fechar um diagnóstico, né? Me conta um pouco desse momento. Foi muito difícil, porque era o meu sonho, era o meu desejo e meu filho estava morrendo. O médico foi muito claro comigo: seu filho está morrendo, eu não sei o que ele tem. Ele vai para a UTI agora e já foi com transfusão de sangue, já foi assim, fazendo muitos procedimentos no quais, né, ele teria 20 dias, ele tinha 2 meses, mais 20 dias de idade corrigida, então ele era um bebê pequenininho. E estava muito difícil deles decifrarem o que era. Aí uma médica pediu uma tomografia da cabeça dele, que foi o que a gente descobriu que ele tinha. O nome da doença é higroma subdural, é isso? Isso. E ele precisava então de uma cirurgia de urgência, só que o médico disse que os riscos dele ficar ali na mesa de cirurgia eram gigantescos, porque ele era um bebê e estava muito fraco. Sim, foi. Como é que ora nesse momento e o que uma mãe que esperou tanto por um filho fala com Deus? Nesse momento, eu falei assim com Deus: Senhor, eu não sei qual que é a sua vontade para mim, mas se for só para eu ser mãe nesses 2 meses, eu aceito, não tem problema. Estou entregando meu filho nas suas mãos, porque eu cansei de ver ele sofrer, está sofrendo muito. E se for da vontade do Senhor, ele vai sobreviver. Agora, se não for, se ele for morrer, é agora. Eu estou te entregando ele nas mãos para que ele seja do Senhor e que eu possa viver com ele na eternidade, né? E para o meu filho, eu falei: filho, até daqui a pouco eu te vejo no céu, porque eu não sabia qual seria o resultado e quais seriam as consequências que teriam, né? Poxa, assim, olha, que dor e que coragem ao mesmo tempo. Eu imagino seu coração quebrado naquele momento ali, falando com seu filho. Foi muito difícil. Eu não consegui acompanhar até o local da cirurgia. Ele foi indo, eu vi o corredor, ele indo para o corredor, né? Chegando lá no centro cirúrgico, ele indo para um lado e eu indo para o outro. E eu não sabia mais se a partir daquele momento eu veria meu filho vivo. Bom, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. Só que aí também vem uma outra história, né? Os médicos achavam que ele ficaria com todas as sequelas possíveis, todas as sequelas imagináveis. Mas aí eu imagino assim, que né, seu coração foi: bom, ele está vivo, eu vou cuidar, vou amar e vou dar o melhor com todas as sequelas que possam ser possíveis. Ele inclusive tomava muita medicação, né? Nesse processo pós-cirúrgico. Foi, então, era certeza, os médicos já tinham me dito: vai ter sequelas, é impossível que não tenha, tá mexendo no cérebro dele, a doença foi muito grave, então ele vai ter sequelas. Eu já estava preparada para sequelas, mas eu também orava a Deus para que, se fosse da vontade dele, não tivesse sequelas, né? Que meu filho fosse perfeito, mas eu estava disposta a aceitar, né? Eu falava: Senhor, vai depender do Senhor agora. O Senhor é um milagre, mas o Senhor não faz milagre pela metade. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. Essa cirurgia mexeu em que região do cérebro? E quais seriam o possível risco disso? Então, ele fez uma abertura aqui assim e uma outra aqui. Era bilateral o local. Então, ele fez na cabecinha toda, que tinha muito líquido dentro da cabeça. Foi uma lavagem, praticamente, que fizeram. E nisso mexeu no cérebro todo. Não tinha Eles não sabiam me dizer quais sequelas seriam, mas que teria. Entendi. Hoje, com 4 anos, né, que ele tem, quantas sequelas ficaram? Nenhuma. Ele é perfeito, não tem nada. 0 sequelas. 0. Como é ter sentido a promessa de Deus se cumprindo na tua vida, mesmo com tanta intercorrência, até que você pudesse sentar, relaxar e respirar fundo? Foi incrível, porque eu esqueci de um detalhe. Eu falava: Senhor, eu quero um filho. Eu nunca pedi uma menina, eu sempre pedi um menino.
Então, eu tinha certeza que quando eu engravidei, daria certo, seria um menino, e foi mesmo. E quando eu passei por tudo, eu me lembrei de Abraão. Aí eu falei para Deus, Senhor, eu aguardo o cordeiro do Senhor, o cordeiro é perfeito. E o Senhor vai devolver, meu filho vai ser perfeito, não vai ter nada. E eu confio no Senhor que vai ser desse jeito. E foi. Amém. Agora, com aqueles 2% de chance, quase nada, você teve seu primeiro filho. E também de forma natural, nesse período de pandemia, você descobriu uma segunda gravidez, né? Descobri, essa foi um susto, porque o médico que fez a cesárea, ele falou para mim, olha, esse é um milagre, você nunca mais engravida, é impossível. Não tem condição de você engravidar. Então, aí eu pensei, já tenho o João Roberto, tudo bem, né? Já sou mãe. E desencanei, nunca mais, assim. Às vezes eu falava, eu queria uma família maior, mas eu já tenho o João Roberto, Deus já me deu um filho. Então, eu não orava tanto a Deus quanto eu orei pelo João Roberto. Eu queria ter mais filhos, mas eu sabia também que era da impossibilidade. Que ali era sério mesmo, que era perigoso. Mas Deus me deu o Lucas Gabriel, o outro menino que eu sempre quis. Que também passou por um problema de saúde, né? Nasceu prematuro. Como é que foi o teu processo, relembrando esse momento, mãe de recém-nascido, em hospital? Foi muito difícil, porque ele nasceu em plena pandemia, né? Com o João Roberto eu tinha mais contato. Com ele, não. Com ele eu via uma vez ao dia e 30 minutos só, não podia mais que 30 minutos. A gente não podia ter mais que esses 30 minutos de contato, e não podia nem tocar, era só a ponta do dedo no corpinho dele, que ele era bem pequenininho, então não podia ter contato quase nenhum com ele. Nossa, que difícil, hein? Foi difícil. Porque eu entendo, muitas mães falam, né, que o amor com o bebê, ele vai se intensificando à medida que existe o cuidado. Mas eu imagino que uma mãe que dá à luz e aí o filho tem que ficar no hospital, é uma angústia tremenda, porque é a impossibilidade do cuidado que foi colocado por Deus isso na mãe. Aí como é que você fica longe do seu filho, só tem aquela possibilidade meia hora, não consegue tocar, não consegue colocar o bebê no corpo? É muito, muito, muito difícil, porque a gente não faz nada, né? Quem faz tudo são as enfermeiras. Eu não podia trocar fralda, eu não podia amamentar, eu não podia, nos primeiros dias, não podia fazer nada. Eu só fui pegar ele depois de 7 dias, que ele estava com um peso maior. Uhum. O que você acha que você tirou como grande lição dessas duas gestações? Ou desses dois nascimentos, né? Que na minha vida, assim, por mim mesmo, Deus é tudo. Porque eu queria uma coisa, mas eu queria para agora. Eu não queria para depois, eu queria no meu momento, não era no momento de Deus. E quando eu entendi que todas as coisas acontecem no momento de Deus, dá certo, porque tem que ser no momento dele. Será que eu teria maturidade para passar por isso no tempo que eu tinha 25, 27 anos? Não teria essa maturidade. Então, com a idade que eu tive meus filhos, né? Um eu tive com 33, outro eu tive com quase 36. Então, aí, eu já estava madura para estar com eles. Entendo. Que tamanha fé. E eu acho que serve de grande aprendizagem para todo mundo que passa por um problema. Acho que os hospitais, né, têm esse lance de levar a gente para situações extremas. E você teve força de entregar seus 2 filhos nas mãos de Deus e aceitar os planos dele para a vida deles, né? Então, muito obrigado. Eu orava com eles todos os dias. Eu chegava na incubadora, eu orava. Senhor, abençoa meu filho. Eles sabiam de Deus desde a barriga, eu lia a lição, fazia tudo. Então, na UTI eu também fiz isso. Sim. Deus foi sempre em primeiro lugar. Amém. Tenille, parabéns e muito obrigado por ter compartilhado a sua história com a gente. Eu que agradeço vocês terem querido participar da minha história, né? Sim. Do meu milagre, porque tem mulheres que passam por isso. Eu sei o que é a dor da infertilidade, e alguém escutando, lembrando que Deus é Deus, ele resolve. Resolve da melhor maneira possível. Sempre. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e abençoe essa família linda que você construiu.
Obrigado a você também que ficou com a gente. Ficamos por aqui com Identidade e voltamos amanhã às 11h30 da noite com mais uma linda história aqui para o nosso coração. Até lá, tchau, tchau.